Está no ar mais um episódio do Star MetaCast. Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá e hoje estou muito bem acompanhada, viu? Vou falar de educação, de parcerias com o poder público e de muita inovação e tecnologia. Quem está conosco é Luiz Gustavo Rodrigues. O Luiz é diretor do Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, cidade super importante aqui do Vale do Paraíba, no interior paulista. Tudo bem, Luiz Gustavo? Como é que você está? Tudo bem, Cristiane. É uma grata satisfação estar aqui com vocês. Espero aí contribuir um pouquinho com essa proposta de falar sobre inovação, educação e empreendedorismo. Bacana. E a gente, só para lembrar, nós estamos fazendo esse podcast direto da Expo Empreendedor 2026 aqui na capital paulista. E o Luiz Gustavo está aqui, visitou os estandes, viu empreendedores que estão aqui também mostrando o seu trabalho e, claro, veio conversar com a gente, nos prestigiar. Luiz Gustavo, queria pedir para a gente, antes de falar um pouquinho mais da tua atuação em Taubaté, queria que você contasse a tua trajetória profissional e como é que você começou a trabalhar com inovação, tecnologia e educação. Bacana, Cris. Na verdade, eu estou há 22 anos na gestão pública. Então, eu tive a grata oportunidade de ser o secretário de Desenvolvimento Econômico mais jovem do estado e mais jovem da minha cidade, da história da minha cidade. E por conta disso, obviamente, eu linkei a gestão pública e a continuidade dos estudos. E eu fui me aprofundando, também indo para a área acadêmica, atuando na pesquisa e lecionando também, né? Então, hoje minha pesquisa é nessa área, eu tenho mestrado em Design, Tecnologia e Inovação, e aí isso foi ajudando a construir esse caminho. Passei por algumas prefeituras do Vale do Paraíba, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, consórcios municipais dessa área, atuo também no setor privado, numa empresa de consultoria, e na academia sou professor hoje do Centro Universitário Santa Cecília, Unifasc, em Pindamonhangaba, e atualmente na Prefeitura de Taubaté, na direção da Parcerias e Investimentos e na gestão do nosso HIT, que é o Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté. Uau! Quanto conhecimento adquirido ao longo desses 22 anos de trajetória profissional, hein, Luiz Gustavo? Que bacana! Bom, conta um pouquinho pra gente como é que você hoje vê a questão do empreendedorismo. Como a gente falou, aqui no Expo Center Norte, onde acontece essa grande feira relacionada ao empreendedorismo no Brasil, hoje você já visitou vários estandes e tal. Como é que você vê o cenário hoje para o empreendedor brasileiro que quer investir, que é pequeno ou de médio porte? Perfeito, Cris. Eu acho que esse é um ponto que é importante a gente começar desmistificando, né? Porque, assim, sempre vão ter problemas de macroeconomia. Ou seja, se o empreendedor ficar esperando que a economia do país, a economia mundial, ela esteja numa maneira atrativa para você começar a empreender, nunca vai ser possível. Então, ou seja, sempre vão ter ciclos de crises econômicas que vão impactar a vida das pessoas. Então, o empreendedorismo ele tem diversas formas de você interpretá-la. Tem desde o empreendedor por necessidade, ao empreendedor da inovação como um todo, mas especificamente, o empreendedor precisa ter vontade, ele precisa ser inquieto e ter vontade de fazer algo novo. E hoje a gente tem muito disso, as pessoas abandonando os CLTs para poder buscar o seu sonho. Então, eu acho que o primeiro ponto é que o empreendedor ele precisa ser inquieto, né? E aí ele entender que não é um caminho fácil, mas, por outro lado, é um caminho muito promissor. Então, nós temos muitos casos de quem hoje empreende e tem uma vida de muito mais estabilidade e sucesso do que muitas pessoas que estão aí nos CLTs da vida, embarcadas em concursos públicos, né? Então, isso precisa estar já no DNA da pessoa, mas é possível ser desenvolvido. Então, a pessoa ela não nasce empreendedora, né? Você consegue trabalhar as competências e habilidades da pessoa desde que ela esteja disposta a mudar. Existe um trabalho relacionado a toda essa mudança comportamental e também a questão da própria educação que a pessoa precisa ter, a disciplina para poder montar um pequeno negócio? Sem dúvida, acho que a disciplina, você falou, é uma das principais
competências que a pessoa precisa ter, porque a partir do momento muitas pessoas falam assim, eu vou começar a empreender porque eu não quero cumprir horário, eu não quero lá bater pontos, então vou empreender porque eu vou trabalhar a hora que eu quiser. Completamente o contrário, né? Então você empreender é justamente você saber que a sua vida vai estar dedicada para o seu negócio. Então não tem sábado, não tem domingo. Lógico que precisa as pessoas entenderem que você precisa, em tudo na vida tem que ter equilíbrio. Então a disciplina também é uma competência para te ajudar a ter equilíbrio. Então eu não posso só trabalhar também. Eu preciso ter equilíbrio para que eu possa ter uma vida de lazer, para que eu possa ter uma espiritualidade, para que eu possa ter uma relação boa em família. Então, ou seja, eu preciso entender que não é porque eu estou entrando num negócio que o meu mundo externo acabou e eu vou ter que viver aquilo. Também não é assim. A disciplina, mas o equilíbrio, eu acho que é uma das principais competências também para quem quer aventurar no mundo do empreendedorismo. Quando a pessoa pensa em montar um negócio, e isso com certeza quem está nos acompanhando está pensando, poxa, eu também queria montar um negócio, será que o Luiz Gustavo vai dar alguma dica? Será que o meu negócio teria chance? Será que eu conseguiria empreender e lucrar com isso? Ou meu negócio ia falir logo de cara? Como é que você e o Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, Luiz Gustavo, trabalham em relação a essa orientação para essa pessoa que, num primeiro momento, tem uma ideia bacana, mas não sabe por onde começar? Que dicas você daria? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é justamente você procurar um lugar ou alguém que possa te orientar e te auxiliar, né? Então, o nosso Hub de Inovação, ele está lá justamente para isso. É um lugar que faz parte do ecossistema de inovação no Vale do Paraíba, ali em Taubaté, para poder justamente ser ali a parte onde as pessoas vão ter a base do conhecimento para entender. Essa minha ideia, ela é minimamente viável para o mercado? Eu dou um exemplo muito prático, né? A pessoa, ela tem a habilidade de fazer bolo. Eu vou começar a fazer bolo para vender. As pessoas que comem o bolo dela dizem que o bolo é gostoso, mas as pessoas dizem que é gostoso porque são amigas dela ou porque realmente gostaram de experimentar. Então, primeiro é isso, você precisa entender que você não é só porque você gosta daquilo que você consegue colocar aquilo no mercado. É um outro caso também que eu costumo dizer, por exemplo, assim, uma pessoa vai empreender no ramo de moda, ela vai montar uma loja de roupas. Aí a pessoa vai lá, ela compra só o estilo de roupa que ela gosta. Mas o mercado e a moda do momento está totalmente contrário ao gosto da pessoa. Certo. Então, essa necessidade de compreender que você precisa buscar conhecimento para não ser aquilo que você acha, é o ponto de partida. Então, assim, primeiro, eu preciso pesquisar. E será que esse meu negócio é viável? Mas como é que eu vou pesquisar, Gustavo? Primeiro, no seu ambiente, ou seja, nos seus vizinhos, com seus amigos. Tem que perguntar mesmo. Vocês acham que essa minha ideia aqui dá certo? Mas não pergunte esperando que as pessoas vão concordar com você. Você tem que perguntar para que as pessoas possam fazer o famoso advogado do diabo. Elas têm que te questionar. Ou seja, tem que ser um feedback que também muitas vezes não é o que a pessoa está esperando. Exatamente, porque assim, o que eu estou falando, em outras palavras, sendo traduzida para o ambiente do negócio, é fazer uma pesquisa de mercado. Então, às vezes a pessoa está empreendendo e ela não tem dinheiro para contratar uma pesquisa de mercado. Se ela tem, é o que ela vai fazer. Ela vai contratar uma empresa especializada de pesquisa que vai estudar a região da onde ela está querendo empreender para ver se ali tem viabilidade ou não. Agora, eu não tenho um dinheiro para contratar uma pesquisa. Poxa, como é que faz? É assim. Então, eu vou falar com os amigos, eu vou fazer teste. Hoje a rede social está aí, eu posso abrir caixinha de pergunta no meu Instagram. E aí eu começo a entender se funciona ou não, né? Eu falo que assim, tivemos recentes casos que as redes sociais traz que são as notícias virais, né? E aí recentemente teve o Morango do Amor. Sim. E aí o que eu observei no fenômeno Morango do Amor? Era um doce que já existia, tinha em docerias, mas em algum momento alguém pegou um doce, colocou na boca, ligou o telefone e aquilo ali viralizou. Quem entendeu
que empreender vendendo doce não seria só vender o morango do amor, começou um negócio com base no morango do amor e hoje está vendendo doce, está ganhando a vida com doce. Quem viu aquela ideia e falou, começou a fazer só morango do amor e a febre do morango do amor acabou, a pessoa não começou um negócio e ela só se iludiu. Então é isso que é importante também, aproveitar as oportunidades virais que nós estamos nesse universo hoje, mas entender que eu não posso estar focado em um único produto. Então acho que esse é o ponto. Hoje nós temos muitas ferramentas que nos ajudam. Antes da gente falar dessas ferramentas, queria citar esse caso do morango do amor, que realmente repercutiu em todo o país. Todo mundo queria experimentar aquele morango que tinha ali uma cobertura caramelizada, que era recheado de brigadeiro normalmente. Eu mesma fui conhecer o morango do amor porque tenho uma filha que é criança e mãe, a gente tem que experimentar o morango do amor, eu recebi esse vídeo, a minha amiga comeu e não sei mais o que. Quando eu particularmente experimentei o morango do amor, eu adorei, mas não era uma sobremesa tão diferente quanto eu imaginava num primeiro momento, e eu sou realmente uma pessoa que adora doce. E aí eu te pergunto, como pensar que um produto de repente pode fazer sucesso, como o morango do amor fez, sem ser obrigatoriamente o doce mais gostoso do mercado? Nós estamos hoje vivendo um mundo tecnológico em que as coisas acontecem nos de repentes da vida, né? Então, o morango do amor é um caso muito prático. Então, tem redes sociais hoje como TikTok, o próprio Instagram, que eles acabam viralizando. O algoritmo, em algum momento, ele vai pegar um determinado conteúdo num sorteio randômico e tecnológico e aquilo vai viralizar. Como eu sei que o que eu vou fazer vai viralizar? Não dá para saber. Não há como ter uma previsão. Não é previsível. Então, esse é um ponto extremamente delicado, porque você pode estar gerando um conteúdo hoje e esse conteúdo seu viralizar daqui 3 meses, daqui 1 ano. Então, o que eu sempre falo com os meus alunos, com os meus mentorados e com as empresas que eu atuo? Faça tudo com excelência. E se você fizer com excelência e não fazendo o mesmo igual todo mundo, sem dúvida você tem chance de que isso de alguma forma gere um sucesso. E o sucesso às vezes pode ser viral e vender muito, ou o sucesso às vezes pode ser que aquele seu produto alcance pessoas que vão ficar satisfeitas com a sua solução. Então acho que esse é o ponto. E assim, não deixe de fazer o seu produto aparecer. Tem vergonha? Existe hoje as inteligências artificiais que você constrói ali as personas e vende produto, né? Então nós estamos hoje vendo diversos produtos sendo oferecidos e a pessoa nem aparece, né? Pessoas ganhando muito dinheiro com inteligência artificial. Então tem que fazer, tem que aparecer, tem que estar na rede e é excelência. Não dá para fazer as coisas com má vontade e de qualquer jeito. Ou seja, a pesquisa de mercado, pensar em quem é seu público-alvo, avaliar se aquele seu produto pode ser lucrativo mesmo ou não e usar o apoio da tecnologia. Como é que vocês trabalham numa cidade do interior como Taubaté, que é uma cidade grande para quem não conhece, do Vale do Paraíba, mas que é uma cidade do interior de São Paulo, incentivando esses empreendedores a trabalhar com tecnologia e inteligência artificial? Perfeito. O Hub passou por um processo de reestruturação agora na gestão do atual prefeito Sérgio Vitor. Então vai ser um dos primeiros, aliás, dos pioneiros hubs geridos pela administração pública, sem entidades, institutos fazendo essa gestão. Então nós assumimos enquanto gestores públicos para quê? Para justamente quebrar que as soluções que as startups desenvolvem podem também alcançar a gestão pública, porque isso hoje é um grande problema. As startups buscam soluções para o mercado e o público é um mercado bilionário, pouco explorado por quem está querendo iniciar o seu negócio. E existem legislações hoje que estão disponíveis para isso. Então, em específico em Taubaté, com essa mudança, nós estamos agora com um projeto na Câmara Municipal, criando o marco regulatório das startups em Taubaté,
que cria todo esse ambiente legal para que a prefeitura, enquanto poder público, possa habilitar testes com soluções e também adquirir soluções inovadoras através da lei do Marco Regulatório Nacional das Startups, que tem a prática que você hoje, ao invés de você comprar um produto, você pode, com base na lei, trazer startups e dizer assim, olha, o meu problema é esse. E aí, quem apresentar aquela solução que resolva o problema, a prefeitura pode efetivamente contratar. A Prefeitura de São Paulo já faz isso já há algum tempo, o governo do estado de São Paulo faz isso já há algum tempo, como outros estados e outros municípios. Mas estamos levando isso agora para Taubaté. Eu acho que vale lembrar, Luiz Gustavo, que existe toda uma lei também por trás disso. Não é simplesmente uma iniciativa do nada. Não. Queria que você contasse um pouco mais que tudo isso é regulamentado. Perfeito. Importante que... E aí nós estamos há 22 anos da primeira legislação que trata sobre a inovação no Brasil. Então, em 2004, nós tivemos a primeira lei, que foi a Lei da Inovação, ali a Lei do Bem. Então, criou uma série de incentivos e benefícios fiscais para empresas de tecnologia. Depois, teve decretos regulamentadores. Aí, depois, em 2016, nós tivemos o Marco Regulatório das Startups, que foi o primeiro marco regulatório nacional. É de 2016? 2016. E, por fim, agora, em 2021, nós tivemos uma atualização, uma lei complementar, que é a Lei Complementar 182 de 2021, lei federal que regulamenta o marco regulatório das startups. E nessa lei federal tem tudo discriminado. Então, por exemplo, o que é uma startup? Então, startup é uma empresa que tem base nos seus serviços de inovação, que fatura até 16 milhões de reais e ela tem até 10 anos de existência, porque era muito vago o que é startup. Certo. Como regulamentou, então, se sabe o que é startup, você consegue, então, ter todo um arcabouço legal para dizer justamente, olha, em um artigo determinado da lei, dizendo que, olha, pode ser contratado soluções inovadoras de startups, desde que cumpra os ritos legais X, Y e Z, abrindo para essas soluções, que ao invés tem uma demanda no setor de educação. Ao invés da prefeitura ir lá e pesquisar o governo do estado, olha, será que tem uma solução específica para... Não tem. Então, peraí, como é que a gente faz isso? Faz um chamamento, as startups que trabalham na área vão lá e vão desenvolver aquela solução. E aí o município ou o governo X pode comprar aquela solução já fora do contexto da lei de licitações. Por quê? Porque a lei desse marco regulatório, ela habilitou para que soluções inovadoras tenham uma forma de contratação diferenciada. Perfeito. Como criar um hub de inovação? De repente, alguém que está nos acompanhando aqui pensa, poxa, Taubaté tem, algumas outras cidades do país também tem, também gostaria que a minha cidade, o meu estado, a minha região tivesse um hub de inovação. Perfeito. E aí isso é uma coisa que é muito importante falar e, novamente, né? Quem está à frente, quem são os gestores públicos, e aí a provocação vai para você que está aí na sua cidade, para você que está aí no seu estado, né? Tem que provocar mesmo os seus gestores municipais e dizer, olha, eu quero um ambiente na minha cidade que estimule a inovação e empreendedorismo. Se não tem, é direito. E tanto é direito como saúde, como educação, enfim, fomentar negócios. Há quase 15 anos atrás, a USP, que é uma referência aqui em São Paulo, ela criou um treinamento, um curso para implementação e gestão de incubadoras tecnológicas. E eu tive a oportunidade de participar desse primeiro curso. E não imaginava que depois de 15 anos eu ia estar fazendo gestão efetivamente de um hub de inovação tecnológica. Então, na verdade, ele pode ser público, como pode ser também de uma entidade da sociedade civil, um instituto, uma própria universidade. Tendo a boa vontade de ter um espaço onde você pode
acolher essas empresas, essas startups, ter um espaço onde você vai levar ali capacitação e conhecimento, e aí não precisa de muito, porque existe hoje, por exemplo, diversas entidades, e eu vou citar uma delas aqui, que é o próprio Sebrae. Então o Sebrae ele é parceiro dos órgãos públicos, e o Sebrae tem muitas soluções de apoio ao empreendedor, de apoio às startups. Então, Taubaté, nós fizemos essa parceria com o Sebrae. Hoje, o Sebrae, para essa nova rodada de startups que nós vamos receber agora no segundo semestre, nós teremos a ABS Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, mentorando ali uma parte da trilha de capacitação dessas empresas que vão estar incubadas, justamente por intermédio do Sebrae. Qual que é o perfil desses empreendedores que procuram o Hub? Perfeito. Eu vou dizer que ele é heterogêneo, por quê? Porque o nosso Hub, nessa nova modelagem, nós temos desde aquela pessoa, tem espaço para aquela pessoa que ela tem uma ideia de negócio. Olha, eu tenho a ideia desse produto e eu quero desenvolver esse produto, mas não necessariamente ela se for de tecnologia, ela é um programador. Mas ela tem a ideia fechada na cabeça. Olha, esse meu produto, vou dar um exemplo aqui, vai ser um produto para poder fazer agendamento de home care para idosos com foco em pessoas 60 mais, enfim, você pegou um nicho, um público-alvo, você definiu a persona e você tem a ideia do seu negócio. Então, essa pessoa tem essa ideia, mas não sabe como desenvolver. Ela é bem-vinda no Hub. Nós vamos ter suporte para poder auxiliar ela, até dizer para ela se o produto ele é viável ou não. Nós temos também aqueles que já começaram o seu negócio, mas ainda estão engatinhando, não sabe ainda como é que fatura, como é que faz para poder organizar o CNPJ, contador, como é que faz para poder organizar um fluxo de caixa. Temos também suporte para atender quem está nesse nível. E temos para quem já está vendendo, já está faturando, já está ali faturando o seu primeiro milhão, mas precisa acelerar o seu negócio. Temos também espaço de mentoria para isso. Então, por isso que o público ele é heterogêneo, porque nós não amarramos o Hub no intuito de que é só para quem está começando, para quem já iniciou ou para quem precisa de um apoio a mais. Por quê, Cris? Porque assim, um Hub de inovação tecnológica, ele precisa ser, vamos falar assim, a casa do empreendedor, a casa de quem respira tecnologia e inovação e quem respira vontade de ganhar dinheiro. Porque o grande problema é que as pessoas têm vergonha de falar, às vezes, hoje, que ela quer ganhar dinheiro. Né? Então, o empreendedor precisa entender o seguinte: você é sonhador, você tem desejo, mas você precisa entender que você tem que ganhar dinheiro. Então, o Hub ele precisa ser o ambiente que vai te ajudar com todo um ecossistema para que você, passando por essa trilha, no final você ganhe muito dinheiro. E do ponto de vista tecnológico, como é que as inteligências artificiais que a gente tem disponíveis aí auxiliam esses empreendedores e o trabalho de vocês no Hub? Hoje você falou um ponto que é importantíssimo. As pessoas ainda têm receio, têm medo e algumas pessoas até discriminam o contexto do uso da inteligência artificial. Eu brinco que meu pai era caminhoneiro e ele, para procurar um endereço, ele usava as páginas amarelas, era um livro desse tamanho. Depois ele passou a usar o Google Maps. Hoje a gente tem o Waze. Ele é menos competente como motorista por ele usar um Waze ou um Google Maps? Não. Sim. Então as pessoas falam assim, mas a pessoa está usando o ChatGPT, está usando o Gemini, está usando Humanos, está usando, enfim, qualquer inteligência artificial. Mas então a pessoa ela está, vamos dizer assim, trapaceando. Pelo contrário. Ontem eu ouvi uma frase da ministra Carmen Lúcia que ela falou assim, eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da desinteligência humana. E esse acho que é o ponto principal. E aí o Hub ele está lá justamente para isso. Nós somos um celeiro que respira tecnologia. Então quem vai chegar lá no nosso Hub sabe que você vai viver a inteligência artificial de manhã, de tarde e de noite. Como um apoio. Como o suporte. Então, ou seja, se eu ia gastar tempo para eu produzir determinado conteúdo
e eu tenho o apoio que a inteligência artificial pode me fazer e esse determinado conteúdo eu consigo fazer ele em 2 horas, por que que eu vou gastar 2 dias, sendo que eu tenho suporte da inteligência artificial? E não é só virar e falar, oi, me gera um post, ou olha, como é que eu escrevo tal documento. Não, você vai ser treinado de como usar as ferramentas de maneira que, para o seu negócio, ela te dê resultado. E existem hoje várias empresas que dão esse suporte também. Que bacana conhecer um pouco mais como funciona um hub de inovação, de tecnologia, tudo isso aliado também à educação. Queria que você deixasse os seus contatos, Luiz Gustavo, para a gente, ou os contatos do Hub de Taubaté, para a gente também poder divulgar esse trabalho tão bacana que vocês realizam. Obrigado, Cris. Então, queria aproveitar aqui, deixar o nosso contato, agradecer ao nosso prefeito Sérgio Vitor, ao secretário Calil, o e-mail para contato lá para o nosso Hub agora. Vou tomar a liberdade de deixar o meu e-mail institucional, porque nós vamos cuidar direto dessa etapa. Então Luiz, com Z, Rodrigues, com S, @taubaté.sp.gov.br, tá? Nós vamos ali, se você tiver dúvida, tiver interessado em entender como funciona, pode nos mandar um e-mail. E o Instagram de vocês ou alguma rede social vocês têm também? Temos sim, eu vou passar o da prefeitura, que é o nosso institucional, que é o @taubaté, né? E vou passar também o meu, quem tiver aí algum interesse também na área e quiser conhecer e tirar dúvida de lá, que é o @Gustavo Rois. Gustavo Góes. Rois. Rois, com R. R-O-I-S. R-O-I-S. R-O-I-S, @Gustavo Rois, ou então @Taubaté. Isso. Luiz Gustavo, um prazer receber você aqui no Star MetaCast, contando mais dessa hub tão importante de tecnologia e inovação na cidade de Taubaté, contando um pouco mais sobre empreendedorismo, de que forma que as pessoas podem empreender e o uso das IAs, que hoje é tão importante em todas as áreas, especialmente no empreendedorismo. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Obrigado, Cris. Obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente até aqui. Star MetaCast fica por aqui. Um beijo para você. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.